Hoje quem está aqui com a gente é o nutricionista Rodrigo Baroni. Ele vai falar sobre alimentação para corredores amadores de rua. Como dá para melhorar o desempenho com a alimentação? A gente vai saber. Tem muita pergunta aqui hoje, inclusive o Jonathan Alves já fez uma listinha aqui para conversar com o Rodrigo e tirar as suas dúvidas. Muito obrigada, Rodrigo, por ter vindo aqui. Muito bom dia por estar aqui com a gente hoje. Me diz uma coisa, pode dar bom dia primeiro, fique tranquilo. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Rodrigo, na frase, eu corro para comer, ela está certa, errada ou seria melhor eu como para correr? Olha, depende do contexto daí, né? Porque eu como para correr seria mais interessante, para rendimento, performance. Seria mais interessante. Qual que é a importância de uma alimentação equilibrada para corredores amadores de rua? Vamos lá, faz toda a diferença a alimentação para corredores. Lembrando que corredores amadores, pela definição da OMS, todos aqueles praticantes a partir de 30 minutos, 3 vezes por semana, você já se enquadra como um corredor amador. Isso é interessante. E lembrando uma notícia boa aqui, que o ano passado a corrida ela foi a atividade física mais praticada do planeta, né? Ela teve um aumento de 109% em grupo de assessoria de corredores no Brasil. Hoje a gente é o segundo no planeta. Teve esse aumento aí de 59% o ano passado. Legal, né? Esse boom Muito, é um aumento considerável. É porque é um esporte mais democrático. Porque, como diz o Jonathan, a gente estava falando que dá para fazer em qualquer lugar, você viaja, você consegue, você não precisa de grandes investimentos para fazer, você precisa de um tênis. Enfim, depois a pessoa vai ficando mais profissional, ela já quer um relógio que marca batimentos, que marca distância, vai se preocupando melhor com a qualidade do tênis, mas esse assunto vai ficar para outro dia, que a gente vai falar sobre quem se preocupa com alimentação. Quais os alimentos são recomendados antes de uma corrida e com qual antecedência eles devem ser consumidos? Tá, vamos lá. Quando a gente fala em corrida, em performance, em atividade aeróbica, a gente fala em carboidratos. O que acontece? A gente precisa entender qual é a velocidade de absorção desses carboidratos, qual é o tempo necessário para ser introduzido esse pré-treino, para que ele dê tempo e ele gere energia acumulada no corpo como forma de glicogênio ou uma glicose como estoque para ser utilizada nessa corrida. Então vamos lá. Quando a gente fala em pré-treino, são alimentos de carboidratos complexos, de mais difícil digestão. Eles precisam ter pelo menos de 2 a 2 horas e meia antes do treino. Quando a gente fala em corredores das 5 da manhã, que é o time das 5 AM, ou das 6, 7 da manhã, que a pessoa acorda já colocando o tênis no pé, uma meia, ela não consegue fazer essa digestão desse alimento. Por exemplo, ela enfia uma banana na boca, sai mastigando, ela vai correr com essa banana na garganta. Então, assim, praticamente, essa alimentação ela faz toda a diferença para corredores, sim. Então, assim, quando a gente fala em corredores da 5M que acordam 4h30, 4h15 da manhã, que já acordam calçando tênis, colocando o reloginho no punho, a gente precisa ter um carboidrato de fácil, de rápida digestão, para que ele seja já utilizado dentro desses 30 minutos de início. E o que seria, por exemplo, esse carboidrato rápido, fácil? São carboidratos simples, geralmente um suco de uva, um suco de beterraba, que é excelente para ser utilizado, um suco de laranja, são na forma de suco ou gel de carboidrato, Eu gosto muito de utilizar uma colherada de doce de leite com um cafezinho cedo, que é um carboidrato simples, de rápida absorção, que ele dá muita energia para a corrida. Dependendo da performance, dependendo do tempo de corrida também. Tudo isso é variável. O Rodrigo Baroni, nutricionista, está aqui para falar sobre alimentação de corrida e já começou desmistificando essa coisa de que dieta é uma coisa chata, que você tem que acordar e comer alface e tomate para ir correr. Ele já está aqui recomendando cafezinho com doce. Já gostei. Acho que eu vou até começar a correr amanhã. Já gostei dessa. Perdão, Jonathan, estava mutado. Já jurei que ele ia falar de barrinha de cereal, o máximo uma barrinha de cereal, tal. Não, pode docinho de leite. Eu achei que ele fosse falar só daqueles gés que, sabe, dão às vezes uma empapuçadinha na gente, mas enfim. Quem corre de manhã, então não pode comer pão, não. Então, Jonathan, a questão antes da corrida, a não ser que a pessoa acorde aí 1h30 antes da corrida, para ela ter um preparo, uma pré-digestão desse alimento.
Agora depende do que ela vai colocar no pão. Por exemplo, a gente fala do pão, qual que é a cultura do brasileiro? É pão com manteiga. E um leite com Nescau, alguma coisa assim. Ou se você comer um pão com ovos antes da corrida, provavelmente isso aí vai ficar voltando. Tem gente que fala, mas minha digestão é rápida. Tá, é rápida. Mas ela vai ser estocada daqui 2 horas como forma de energia. Rodrigo, e quem não consegue comer de jeito nenhum, nem o cafezinho com doce de leite, nem o suco de laranja, beterraba ou qualquer gel, alguma coisa assim, dá pra ir em jejum? Então, Su, a questão do jejum, o que é interessante? A gente entender que o jejum ele começa aí de 10 a 12 horas. Então, se a gente faz um jantar, uma ceia, com uma dose ideal de carboidrato para ser acumulada, para ser estocada como glicogênio, esse aí provavelmente a maioria dos meus pré-treinos são feitos na ceia, no dia anterior da corrida. Por exemplo, se eu acordo 4h30 da manhã, eu vou correr às 5, provavelmente uma ceia às 10 da manhã, ela vai ter que ter uma dose de carboidrato completa. Às 10 da noite. 10 da noite, sim, perdão, isso. Imagina. E aí esse seria o que? Arroz, macarrão, pão? Pode comer isso 10 da noite se eu for correr às 5 da manhã? Isso, pode até ser, mas no meu caso, sim, eu prefiro usar um lácteo, um iogurte, um queijo, alguma coisa com granola, fibras e alguma fruta, para ser utilizado como estoque de glicogênio para outro dia. Na noite anterior. Vamos falar assim, e quem não acorda cedo? Eu acordo tarde, eu só corro à tarde. A melhor alimentação. A gente fala do pessoal que corre de manhã, eu não corro de manhã não, eu corro 6 horas, 6h30. Tem dia que eu corro 9 horas da noite ainda, então... Tá, vamos lá, John. Então, assim, geralmente a maioria da galera mesmo sai do serviço às 6 da tarde e vai correr. O que acontece? Aí sim a gente tem um tempo legal, bacana, para ser feito um lanche da tarde, lá pelas 4, 5 da tarde, pelo menos, que aí sim você pode fazer um pão com ovo, um misto quente com uma dose de whey, um iogurte com frutas e granola. Aí sim seria um combustível ideal para a corrida das 6 da tarde, que a gente daria esse tempo aí, esse tempo de digestão, para chegar na hora da corrida às 6 da tarde e você correr com a sua máxima de energia estocada. Rodrigo, quais são os erros alimentares mais comuns de quem está começando aí na corrida em relação o antes e o depois? Bom, vamos lá. O que eu tenho visto muito de erro. A pessoa entra nessa história de comer pasta de amendoim para ir correr. É uma gordura. Então veja bem, qual que é o tempo de digestão dessa gordura? Se você calcular de 3 a 4 horas, então é assim, se você comer uma pasta de amendoim 5h30 da tarde, 6 horas, quando você chega em casa para ir correr, você vai estar utilizando essa pasta de amendoim às 8 da noite como fonte de energia. Então assim, é um erro muito grave isso daí, de você utilizar gordura. Eu já vi muito pré-treino sendo utilizado, pasta de amendoim, iogurte com gordura, com granola, com fibras, toda essa parte de fibra e gordura deve ser evitado de pré-treino, principalmente aí de 1 hora, meia hora antes da corrida. Ah, é verdade, fibra também é muito complicado consumir antes de correr. E tem outra questão, o que eu vejo muito, John deve ter visto muito isso aí já. Domingo vai ter uma corrida, eu vou fazer 5, 10, e aí o que acontece? A galera entra nessa história de carbar, aquela velha frase de carbar. No sábado à noite ela sai para comer pizza, ela enche o pão de pizza, ou um estrogonofe, um risoto, alguma coisa, que é muito carboidrato, um lanchão, um podrão, cheio de gordura. O que acontece? No outro dia vai dar ruim, vai dar diarreia, vai soltar o intestino. E já vi muito isso aí acontecendo em provas. E aí... O que é certo? Faça a sua alimentação, que você já tem o hábito, não mude. Aumente um pouquinho de carboidrato, de preferência um carboidrato limpo, numa noite anterior que antecede a prova. Rodrigo, o que é um carboidrato limpo? Para quem está escutando a gente, está falando, meu Deus, eu lavo arroz, é o suficiente? Não, o carboidrato limpo é o seguinte, a gente deixar de comer excesso de doce. Por exemplo, se você tem um plano alimentar que você consuma aí 150 gramas de arroz, de pão na noite anterior, você não precisa ficar extrapolando essa carbada que a gente fala aí. Vou comer uma pizza inteira para dar uma estocada no glicogênio. Entra junto a gordura dessa pizza, o azeite, e aí isso vai acabar atrapalhando a sua rotina alimentar e no outro dia vai dar ruim. Mas eu posso comer, por exemplo, um macarrão com molho à bolonhesa, isso seria bom ou ruim antes da corrida? O macarrão seria ideal para o consumo na noite anterior, sim.
Só que assim, essa bolonhesa é até legal porque ela tem carne, isso aí tá legal. Agora evita cremes brancos, excesso de gordura, excesso de queijo nessa mistura. Só evitar o excesso de gordura que tá legal, sim. Para quem quer emagrecer, tá praticando a corrida, mas quer perder peso, quais estratégias nutricionais devem ser adotadas sem comprometer o desempenho? Porque às vezes a pessoa tá fazendo uma dietona ali, fala, vou começar a correr, já vivi isso por sinal, só que aí você chega lá na corrida, você tá quase morrendo, inclusive. Como que funciona? O que dá para fazer aí para poder emagrecer, mas conseguir correr numa boa? Olha, de início, existe uma adaptação fisiológica. Todo iniciante de corrida, falta essa força, essa energia de início. Então, assim, a maioria das pessoas associam isso à falta de comida. E aí, às vezes, não é. Às vezes, o que pode acontecer? Falta de hidratação é o primeiro ponto. Que você precisa tomar o seu peso vezes 0,04 de água por dia. Você precisa estar bem hidratado. Principalmente, a noite de sono anterior é muito relativo também à qualidade da corrida, o seu sono. E essa adaptação fisiológica ela demora tempo, aí de 2 a 3 semanas para ter essa adaptação. Então o que acontece? O emagrecimento ele surge com déficit calórico, com que você consome menos do que você gasta. Uma corrida de 30 minutos a gente tem uma média de 300 calorias. Então o que acontece? Se você tem uma taxa metabólica basal de 1.500 calorias e essa corrida vai te dar 300 calorias de déficit calórico, já são 1.800 calorias de gasto energético diário. Então o que acontece? Se você consumir mais do que tem esse gasto calórico diário, você vai aumentar o peso. A alimentação ela precisa estar encaixada na dieta em cima do gasto calórico que você usa no treino também, para ter o emagrecimento efetivo. Você falou sobre hidratação, esse é um ponto muito importante, porque a gente precisa se hidratar bem. Mas como que a gente faz esse consumo de água? Porque se eu tomar muita água antes ou durante, eu também não vou conseguir correr. E quais são os sinais de que alguém que está correndo pode estar desidratada? Olha, o fato é, a gente precisa ter de 300 a 500 ml de água antes da corrida. A gente precisa fazer um preparo para a corrida, né? Porque quando a gente fala em corredores amadores, a gente já não está mais querendo brincar só de passear. Existe uma rotina. Dieta, ela significa rotina, da palavra grega, né? Dieta, ela significa rotina. Então, assim, a pessoa precisa acordar, ou no período da tarde ou da noite, a gente já precisa entrar no estado de hidratação. A reidratação ela é muito interessante também. Por exemplo, se você perde 500 gramas de peso durante a corrida, você precisa hidratar pelo menos 50% a mais da perda. Por exemplo, 750 ml de água a mais após a corrida. Isso aí precisa ficar atento também. Agora, a questão de hidratação, a gente precisa ver a quilometragem, né, Sueli? Porque assim, até 5 km a gente consegue correr sem uma dose de água aí, dependendo do circuito, da temperatura, do ambiente. Da velocidade que a pessoa corre. Agora, acima de 5 km é necessário sim uma hidratação intratreino. Isso é legal levar sim, a partir daí. Certo. E tem algum sinal que a pessoa consegue perceber que ela está ficando desidratada? Ah, sim. É o cansaço extremo, é a sudorese excessiva. A gente chega, por exemplo, a gente estava comentando aqui de correr 10. Chega no sétimo, no 8º quilômetro ali, no meu caso, sem água, eu sinto, é uma diferença extrema, assim. Eu consigo sentir isso daí. No cansaço, principalmente? No cansaço, a boca muito seca, a gente não sabe se é a saliva, se a gente engole, se a gente cospe, porque assim, a partir daí a gente já começa a ter essa falta extrema mesmo de água. É interessante levar, assim, a partir de 5 quilômetros. Rodrigo, e cãibras? Tem alguma coisa que a gente pode incluir na alimentação para evitar cãibras? Tem uma crença, que eu não sei se é verdadeira ou não, de que banana tem potássio ou sei lá o que ajudaria a evitar cãibras, mas parece que não é bem assim, né? Não é esse nutriente, nem a banana que tem. Como que funciona isso aí? Existe esse mito, sim, é verdade. Mas a questão de cãibra, ela é mais associada ao sódio do que ao potássio. Mas assim, a perda de suor, ela é constituída de potássio, cálcio, magnésio, entre outros minerais. A necessidade da reposição hidroeletrolítica ela é fundamental
um Gatorade simples, um soro caseiro que você faz, principalmente nas provas acima de 5 km. Ela é bem visível sim, a questão de cãibra, mas é mais essa parte de eletro mesmo. E aí, o que a pessoa pode fazer? Ela toma uma aguinha com sal ali, um negócio ou não? Olha, se for uma prova leve, uma água de coco ela já dá essa reposição ideal. Gatorade simples. Agora, se for provas mais longas, quando o amador já começa a buscar a performance, aí existem cápsulas de sal, que é a base de potássio, de sódio, de magnésio. Alguns gelzinhos, eles já contêm também esses elétrons já, que ficam mais fácil da reposição. Mas isso é para quem já está um pouquinho mais avançado, vamos dizer assim. Sim. Essa parte de busca de performance, de busca de distância mais longas. Já que a gente está falando da parte de hidratação e parte líquida, eu vou fazer uma pergunta que deve fazer sentido para muita gente. Aqui eu não consumo bebida alcoólica, eu sempre falo isso aqui quando vem nutricionista, eu falo esse não é um problema que eu tenha, mas muita gente talvez tenha. O consumo de álcool, ele afeta o desempenho e a recuperação dos corredores? Nossa, essa daí é uma pergunta muito interessante, porque o álcool, ele gera uma hidratação no nosso sistema principalmente na recuperação muscular e na recuperação do treino da corrida. Você pode reparar, todo corredor que começa a correr, ele tem dias contados para parar com o álcool. Eu acho isso aí fantástico, maravilhoso. Porque ele começa a correr, ele começa a associar, numa noite anterior ele tomou algumas ou extravasou aí na bebida, e aí a performance dele foi lá embaixo. E aí ele começa a entender o benefício de correr sem o uso do álcool numa noite anterior. Hoje ainda bem que existem cervejas zero álcool, que o sabor é o mesmo. Então assim, dá para fazer drink sem álcool. Isso é interessante. O legal quando a pessoa entra na corrida e ela começa a apaixonar. O bichinho da corrida picou, né? E aí já era. E aí a bebida ela tem dias contados para ser extinguida da vida desse atleta aí. Rodrigo, e as famosas receitas milagrosas que o pessoal faz, o famoso creatina com isso, com aquilo, e também o energético, no caso, o pessoal fala, vou tomar um energético para dar energia e tal. Pra mim não funciona energético. Se eu tomar antes da corrida, piora, porque a barriga enche ali, na hora da corrida dá um problema aí. Como que você fala sobre, no caso que você fala sobre essas receitas milagrosas? Olha, eu costumo brincar que existem 3 fontes de suplementos que elas são essenciais para corredores. Principalmente que a gente quer buscar uma performance, a gente quer buscar mais força, mais resistência na corrida. Isso é interessante. Até mesmo no fato de estar agregado a algum tipo de um treinamento funcional para fortalecimento dessa corrida também. Os 3 suplementos legais para corredores são suplementos à base de nitrato, contém no suco de beterraba, a creatina, que é um suplemento excelente para corredores, ela não deve faltar para esse público, principalmente para resistência, força e recuperação e manutenção da massa muscular, né, John? Porque geralmente o que acontece, o corredor ele começa a entrar nesse meio e ele meio que vicia, né, na Sim. corrida. Isso é interessante, é legal. Só que ele deixa de fazer uma alimentação proteica e aí o que acontece? Ele começa a ter uma perda, um catabolismo da massa muscular. A creatina, ela segura essa massa muscular. Ela é interessantíssima para isso também. E cognição, né? Porque a corrida é uma luta você com a cabeça. Não sei se você já reparou isso aí. Para, chega, já deu, volta. Não sei para que você está fazendo isso. Então é uma luta. E o suplemento top 1, que é interessantíssimo para corredores, performance, até na questão do emagrecimento que a gente comentou aqui atrás, é a cafeína. A cafeína, ela melhora a resistência, ela te retarda a percepção de fadiga, a dor, ao cansaço. Então, assim, ela te dá performance, a cafeína. Mas existem um grupo seleto que não pode estar utilizando a cafeína, dependendo do horário e da quantidade. Viu? Eu tomo café antes da corrida, viu? Eu acho maravilhoso. Pra mim funciona o café antes da corrida que me acorda. Acho eu percebo top. que eu não consigo imaginar você com sono, Jonathan Alves. Não Eu não durmo muito consigo cedo, não. imaginar você meio assim, parado, meio sonolento. Eu tava percebendo aqui, acho interessante até falar sobre isso que aconteceu comigo. Que é o quê? O pessoal, sobre emagrecer e tal. E o pessoal que não pode emagrecer,
Porque, por exemplo, se eu emagrecer mais, eu vou sumir. Então eu tenho que me alimentar muito, muito bem de fato. Então se eu só corro, por exemplo, eu não estou fazendo tanto treino de academia agora, mas só estou correndo. Então estou perdendo mais, no caso, tendo um maior déficit aí nessas condições. Como a minha alimentação pode colaborar com isso? Ou no caso, quais alimentos podem colaborar para manter esse meu peso aí, Pena? Olha, primeiro passo é estruturar a sua alimentação. Seu plano alimentar ele precisa estar de acordo com o seu gasto calórico. E aí o que é interessante, hoje a gente tem bastante aplicativo, celular, reloginho, a gente tem uma ideia baseada mais ou menos de quantas calorias, no caso do Jonathan, ele vai gastar numa corrida. Se ele for correr 5 km aí em 20 minutos, ele vai gastar aí mais ou menos de 300 a 400 calorias. A alimentação dessa corrida, ela precisa ser recolocada esses 300, 400 calorias no mínimo para não ter essa perda de peso no caso dele. Mas assim, quanto menos peso para corredores, é melhor. Porque você tem um VO2 melhor, você precisa oxigenar menos músculos, você tem um motor melhor para corrida, né, para corredores. Agora, a reposição desse alimento, ela precisa ser utilizada de uma maneira mais rápida possível. Isso depois da corrida? Isso depois, existe esse nutrient time, esse tempo de alimentação, que ele precisa ser reposto logo depois da corrida. Existe uma janela alimentar aí, logo depois, até 2 a 4 horas após a corrida. Eu ia perguntar isso, essa janela, se existe uma janela alimentar e quanto que deve ser para evitar que a pessoa que está, como o Jonathan, não quer emagrecer ou que não quer perder massa muscular, de 2 a 4 horas? Isso. Por exemplo, acabei de correr 6 horas, não importa se é da manhã ou da tarde, enfim. Em quanto tempo eu preciso me alimentar e o que seria interessante eu consumir logo depois da corrida? No caso do Jonathan, que ele não quer perder massa muscular... E tem tendência a perder peso muito rapidamente, né, Jonathan? Você vai ver depois dos 40 mais, Jonathan. Me falaram, não que eu já tenha passado dessa fase. É que o Jonathan, ele quer correr mais leve, né? Ele precisa correr um tempo mais curto, então assim... Quanto menos peso é melhor. Mas, no caso dele, que ele quer evitar essa perda de massa muscular, deve ser feito um pós-treino aí com proteínas e carboidratos, principalmente logo depois do treino. Isso daí é necessário nesse caso, porque assim, após a corrida, ele ainda está catabolizando. O VO2, ele ainda está com um gasto, um EPOC, um gasto de energia, ele demora ainda para retornar nesse basal que ele tem. Nesse BPM basal que ele tem. Então o que acontece? Ele precisa refazer imediatamente essa refeição para dar um estímulo glicose e insulina logo depois do treino para evitar o catabolismo. Agora, no caso de emagrecimento, seria interessante você segurar um pouquinho mais depois da corrida para comer, para você não estimular a insulina logo depois da corrida. Você tem uma janela ainda de queima calórica depois da corrida. Isso é interessante. O Jonathan pode, por exemplo, comer uma lata de leite condensado aí depois, um negócio assim, bem gorduroso, doce ou não também? Ele precisa um pouquinho desse leite condensado, sim, para repor o glicogênio, mas ele precisa de proteína, ele vai precisar de carne, frango, vai precisar de ovos, um mexido aí, uma dose de whey também que restaura rápido aí essa recuperação muscular. É tudo uma combinação de carboidratos e proteínas. Muito bom. Jonathan, tem mais alguma pergunta? Pode fazer. Não, só... entendi que você não tinha pergunta. Ô, Rodrigo, e qual seria, por exemplo, os alimentos que a pessoa pode comer após a corrida? E mais, tem algum alimento que a gente pode incluir ali na dieta que ajude na prevenção de lesão, por exemplo, a proteção da articulação, alguma coisa assim, ou não? Olha... Quando a gente fala em articulação, lesão, a gente fala em músculo, tendões. Então, o que acontece? A alimentação focada nesse objetivo, ela precisa ser proteica e ela precisa ser... A base de colágeno, a base de vitamina C, ela estimula o colágeno, ela precisa ser utilizada sim para essa recuperação. Agora, o pós-treino, ele precisa ter uma dose de proteína ideal para gerar uma saciedade também de pós-treino, para ter essa recuperação muscular. Tem algum alimento que seria interessante a pessoa consumir? O alimento interessante são os antioxidantes pós-corrida também. O que acontece?
Por isso que eu gosto de incluir frutas nesse cardápio de pós-corredores. Uma fruta de vitamina C, geralmente laranja, mamão, poncã, essas frutas que a gente consegue ter uma restauração, essa reparação do músculo. Agora, alimentos anti-inflamatórios como cúrcuma, um shot de gengibre com limão, isso é interessantíssimo também. Agora, alimentos anti-inflamatórios suplementos, é uma indicação de ômega 3 de boa qualidade. Isso é interessantíssimo para recuperação e evitar lesões também. Legal. A gente percebeu aí a importância do acompanhamento nutricional profissional para corredores e também para quem não é corredores ou quem está começando, porque é um profissional, é um nutricionista que vai conseguir ajustar direitinho aí as doses corretas para cada um. Por exemplo, mesmo que eu volte a correr, a minha alimentação tem que ser totalmente diferente do Jonathan, porque ele tem um metabolismo de milhões ainda, né? Quem já passou dos 40, vamos combinar, mulher, principalmente o metabolismo é só ladeira abaixo. Jonathan, coloca o Instagram do Rodrigo Baroni aí pro pessoal que tá no Facebook também, você que tá acompanhando pelo rádio. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Instagram dele é o... peraí que eu não tô conseguindo ver aqui. O Jonathan tá abrindo para mim. O @nutri.rodrigobaroni, tudo junto, @nutri.rodrigobaroni. Ele posta aqui bastante informação, ó. Ajuda você a emagrecer de forma descomplicada e economizando. Ele já mandou um café com doce de leite, já me conquistou aqui já na primeira resposta. Dieta não é restrição, dieta é adequação. Consultas presencial e online. Rodrigo, que última mensagem você deixa para quem está ouvindo a gente e está aí já começando a correr, tem corrida, hoje é sexta-feira já, quem está se preparando para domingo, alguma corrida especial, o que pode fazer? Olha, eu quero te agradecer se você faz parte desses 19 milhões de brasileiros que correm, primeiramente. Porque assim, quem corre, quem tem essa liberação de dopamina, endorfina, esse prazer que a corrida dá, eu estou feliz contigo. Se você ainda não faz isso, experimente sair do sofá, experimente acordar. É o que eu costumo dizer. Tem gente que chega na corrida e fala assim, nossa, eu tenho que correr. Muda essa frase, eu tenho a oportunidade de correr. Olha que legal, que maravilha. Então o que acontece? Quando eu chego na equipe de corrida lá na assessoria do Gabrielzinho, o que acontece? 5 da manhã, eu chego lá, eu vejo a grama molhada ainda. As pessoas que não reclamam estão todas lá, porque assim, o ambiente ainda está leve, ele está fresco. Poxa, o sol nem nasceu, a gente corre em torno de 20, 23 graus de manhã. É muito gostoso. Então se você colocar isso aí em mente, você começar a praticar, você muda o seu ambiente. E aí o que acontece? Você tem essa liberação de prazer, de hormônio. Você começa o seu dia na paz, porque assim, falei, John, quem corre, tem essa liberação de dopamina e é excelente. Sensacional. Uma psiquiatra esteve aqui com a gente na quarta-feira, falando sobre Janeiro Branco, a importância da saúde mental. A doutora Vitória Furtado, ela reforçou muito isso. Ela falou assim, a atividade física, porque eu fiz uma pergunta sobre a prevenção de doenças mentais e emocionais, dentre várias coisas que ela falou, a primeira foi praticar atividade física, de preferência ao ar livre. Ela falou assim, muitas vezes não tem como você evitar ter uma doença, mas você já consegue prevenir bastante praticando atividade física. Tem um artigo aqui que depois eu deixo o link aí. Ele mostrou a associação desses corredores com esse grupo de sedentário que usa esses antidepressivos. E a melhora foi excelente. É claro que a gente não está falando para ninguém começar a correr e parar de tomar um remédio antidepressivo. Mas a comparação foi pau a pau, foi excelente para esse grupo de corredores. Sim, não dá para substituir, mas o primeiro passo para quem quer deixar de usar o remédio é começar a praticar uma atividade física para melhorar a qualidade de vida. E o bacana não só da corrida, mas de atividade física é aquela questão da autossuperação, né? Vamos falar que você vai correr 5 km? Não, tem que correr o mais rápido possível. Vamos bora, 10K, tem que ser resistente, vou chegar lá. Então essas questões que você vai se auto-superando, mas você sozinho ali no seu íntimo, ali correndo, fazendo exercício, é isso que motiva, viu? E você sabe que eu tenho uma amiga que ela foi tirar férias, ela tá na Disney nesse momento, e ela começou a correr o ano passado, a Thaisa Lemos, ela até teve um Reels que viralizou, porque ela nunca tinha corrido e tudo mais, não era o perfil da corrida, e aí ela começou a postar lá nas férias dela. Eu tô contando isso porque o Instagram dela é público e ela posta todos os dias. Ela coloca quantos quilômetros ela andou por dia, então assim, tem dias
dias que nos parques lá ela andou 12 quilômetros, 14 quilômetros. E aí ela falou, ela um dia fez uma postagem lá que ela desabafa, ela fala, eu achei que eu não via sentido na corrida até tirar essas férias e descobrir que eu ia andar tanto que se eu não tivesse feito esse preparo o ano inteiro, eu não teria aguentado andar, caminhar por tantas horas seguidas, porque fica muitas horas em pé, você anda muito, os parques são muito longos. Então, às vezes você tá fazendo um negócio, você nem imagina para que é aquilo no futuro. E ele acaba servindo ali, né? Rodrigo, muito obrigada por ter vindo aqui. Espero que você volte mais vezes ao longo do ano. Espero que mais pessoas tenham ouvido aqui, se inspirado a começar, a dar o primeiro passo rumo aí à corrida. Muito obrigada, viu? Um ótimo final de semana para você e boa corrida. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe vocês todos. Agora são 9 horas e 28 minutos.